de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia, com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola, hoje de joelhos venho clamar. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui na presença do Todo-Poderoso, nos derramando na presença de Deus. Hoje, dia 14 de abril de 2026, nossa, quase metade do mês. Ontem estava analisando, já logo vai ser meio ano, e assim quando vemos estamos no final do ano. E eu tenho olhado para dentro de mim e olhado, meditado na minha vida, consultado. E todos os dias nós vemos, amada igreja, que nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Jesus está voltando. Ah, você vai dizer, pastora, mas eu ouvi isso desde que eu era criança. Assim, para muitos Jesus já voltou. Para muitos, Jesus já voltou. E de repente, muitas vezes, as pessoas são pegas de surpresa. Eu vou deixar para buscar Deus mais tarde, eu vou deixar para pedir perdão mais tarde, eu vou deixar para me render mais tarde. Não, é o dia que se chama hoje. Tu tem uma oportunidade de dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu vendo pessoas jovens, e acontece acidentes, acontece pessoas novas infartando, pessoas com enfermidade do tempo do fim, e quando tu vê, morre o novo, morre o mais de idade, e nós precisamos saber que nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui de passagem. O dia e a hora, ninguém sabe, mas nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus e alcançar perdão dos nossos pecados. Porque muitas vezes nós pecamos, porque nós murmuramos, nós reclamamos, culpamos a Deus por tudo, sendo que muitas vezes nós somos culpados, né? Porque pecamos, erramos, trouxemos coisas para a nossa vida que o Senhor já tinha dito que não era para trazer, porque nós não ouvimos a Deus. Então, nós precisamos ter fé que o Senhor pode nos tirar do pecado, tirar aquele nosso familiar, tirar aquela situação, mas também se Ele não quiser, se Ele quiser trabalhar naquela situação e recolher, Ele sabe como fazer. Porque o próprio Jesus, lá no Getsemane, ele disse, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Jesus estava sofrendo, Jesus sofreu muitas dores. E muitas vezes quando nós estamos com uma dor física, uma dor emocional, e o Senhor é especialista nisso, Ele passou por isso, Ele sabe, Ele nos socorre. Então Ele quer o quê? Que nós nos rendemos aos seus pés, pedimos perdão a Ele pelos erros, por as vezes que buscamos a Deus onde o Senhor não está, por falta muitas vezes de sabedoria, no tempo da ignorância, mas agora nós temos os resíduos que nós temos que cancelar, nós temos que rejeitar o pecado, rejeitar as coisas do mal, deixar só entrar a luz na nossa vida, porque aquilo que eu não tenho clareza, não tenho luz, o Senhor não está, então eu tenho que pedir a luz e Ele vai me iluminar. Quando diz, clamaram ao Senhor, olharam para Ele, seus rostos foram iluminados, a nossa mente vai ser iluminada, o nosso coração, os nossos olhos. Nós vamos dizer, não, mas aquilo ali até parece que não é perigo, porque o diabo é assim, ele oferece os pratos, ele não oferece ruim, ele te oferece. Ah, mas eu caí, mas ele não te obriga a você comer. Você come se você quer, você aceita se você quer. Então você tem um livre-arbítrio, você tem escolha. Não, isso aqui não provém do Senhor. Um exemplo bem claro, por exemplo, uma mulher, ela é casada, um homem é casado e de repente não está muito bem no casamento e vem lá uma moça, um rapaz muito bonito, se insinuando, vamos dizer assim. E a pessoa, eu não estou bem no meu casamento, eu vou aceitar. É um prato do diabo. Ele não vai dizer que tu vai cair num laço, mas você pega se você quer. Então nós temos que saber discernir aquele dinheiro que não é justo, aquele emprego que você sabe que lá você vai ter que mentir. Mas eu estou precisando, Deus vai preparar coisas boas para você. Então tu não precisa mentir, tu não precisa adulterar a balança, tu não precisa dizer que o produto é bom se tu sabe que o produto não é bom, né?
Então tem tudo isso. Você sabe que aquela conversa ali não vai edificar a tua vida, então nós temos que nos afastar do pecado, fugir da aparência do mal. Então Davi nos ensina no Salmo 6, Davi recorre a misericórdia de Deus e alcança perdão. É isso que eu e você precisamos fazer, alcançar o perdão dos pecados, só que as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, nós vamos ter que superar. Vai ser difícil? Vai. Às vezes eu digo, meu Deus, por que eu não sabia disso antes, meu pai? Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Eu fiz errado, mas agora eu tenho as consequências dos meus erros do passado. Tem coisas que demora, tem coisas que vai mais rápido, tem coisas que... E assim nas coisas boas também. Nós vamos semeando na presença de Deus e nós vamos colhendo os frutos bons, frutos de paz. Vai trazer tranquilidade ao nosso coração. Amém? Então Davi diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Olha só, ele está pedindo cura. Ele está pedindo para o Senhor sarar ele, assim como eu e você, mas ele está pedindo perdão. Não me castigues na tua ira, Senhor. Tem misericórdia de mim. Como disse louvor, tem misericórdia de mim. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A nossa alma se perturba. Enquanto o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, creres em mim, creres no Pai, tem muitas moradas. Nós nos perturbamos quando falta dinheiro, nós nos perturbamos quando falta saúde, nós nos perturbamos quando não podemos comprar a coisa que nós gostaríamos de comprar. E o Senhor vai nos levando, às vezes, por um caminho tão estreito que nós vamos aprender a lidar com essa situação, a lidar com as nossas emoções. E cair em si, eu preciso voltar, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso ouvir o Senhor falar. Aleluia, louvado seja Deus. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Quem pode te dar paz? O dinheiro? Não. O teu crachá? O teu título? A posição social que você está? Não. Só o Senhor. Porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro. Quem te louvará? Aquele que já morreu não louva mais a Deus. Aquele que está morto espiritualmente pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente ele não tem como louvar a Deus, ele não glorifica a Deus. Até vai no campo de futebol, até ele grita, ele está assistindo um jogo, ele está vendo uma coisa, ele grita, ele sorri alto, mas quando vai para a igreja, quando alguém dá um glória a Deus, eu estou falando isso, experiência minha, quando alguém dá um glória a Deus, a pessoa já olha para trás, meu Deus, como é que grito? A primeira vez faz muitos anos isso que eu fui numa igreja evangélica. E todo mundo, eu era acostumada, aquelas leituras, pegava aquele livro ali, aquela folha, lia aquilo ali, todo mundo acompanhava aquela leitura, uns acompanhavam, uns não, mas era tudo em silêncio enquanto um estava lendo. E lá naquela igreja eu fui, era glória a Deus daqui, glória a Deus dali, no tempo que aquela determinada igreja, que hoje tem um título muito grande, é uma das primeiras que veio pro Brasil, e daí eu vejo assim, ó, meu Deus, que povo mais louco, todo mundo falando, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas na época o fogo caía, era uma igrejinha simples ali, Deus habitava, realmente, meu Deus do céu. Eu saí de lá e disse, meu Deus, mas que povo louco, e todo mundo grita glória a Deus, e o que é isso, que ninguém se entende, mas Deus entende, Deus entendia o coração de cada um, a boca que se abria para glorificar o nome do Senhor. A igreja estava viva, estava avivada. Avivada não quer dizer hoje os pulos, as gritarias, os marchar, não é isso que eu estou falando. Avivada, buscando a presença de Deus. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Quantas noites você tem passado em lágrimas? Se não é de noite, é de dia, talvez de noite você até que dorme porque você está com remédio tarja preta.
Tu tem que tomar aquilo ali, senão tu não consegue dormir. Mas durante o dia, vem a tristeza, vem a angústia, vem as lembranças, vem o passado, tá tudo na tua frente e você começa a lembrar. E você tá ficando velho, tá passando os anos, você tá crescendo, você tá ficando adulto e você tá vendo a responsabilidade. E você está em pranto quantas vezes? Frustrado, decepcionado porque não conseguiu alguma coisa. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Você vê que cada dia tem pessoas que se levantam contra a tua vida, que te perseguem, você não sabe como lidar com isso. E não entende muitas vezes quando nós falamos, a palavra nos diz para mim e para você, que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra o marido, não é contra o filho, não é contra o vizinho, não é contra o patrão, é contra as potestades desse mundo tenebroso que usa as pessoas como pode usar. Deus pode me usar? Pode. Deus pode usar aquela pessoa? Pode. Mas o inimigo usa se eu dou liberdade. E assim para Deus, se eu dou liberdade, Deus vai me usar. Eu ontem conversando com uma irmã, eu disse que lindo quando a gente nem sabe que é Deus que está usando a gente para falar com aquela pessoa numa conversa normal e de repente a pessoa, nossa, era isso que eu esperava dessa resposta. Aí tá a resposta, aí tá a chave. É desse jeito. Mas às vezes nós frisamos mais nas coisas estragadas, nas perseguições. Então quando nós nos magoamos, nos amarguramos por coisas que nós esperamos tempo e não acontece. E a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Quero lembrar você mais uma vez e lembrar a mim. Não deixe a amargura se derrame na presença do Senhor. Apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Então peça para o Senhor. Aqueles que praticam o mal, se afasta dessas pessoas. Viva em paz na tua casa. Pastora, mas eu não consigo viver em paz na minha casa. Eu entro dentro de casa, eu tenho que ligar o rádio, eu tenho que ligar a televisão, eu tenho que ter um som, eu não consigo. Por quê? Porque tu não consegue se encontrar com você mesmo. Porque dentro do teu eu, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dos teus pensamentos, tem um fantasma gritando com vozes que você tem que silenciar essas vozes, dizendo que você não vai conseguir se você para. Não, você vai se encontrar com Deus e você vai dizer, meu Deus, olha aqui, Senhor, eu estraguei a minha vida, eu estraguei o meu futuro, porque eu pensei isso, eu pensei aquilo, eu fiz tudo o que eu queria. Como disse Salomão, depois ele viu que tudo era vaidade. E agora está aí o estrago. Estragou a família, estragou o casamento, estragou a saúde. Eu sempre questiono a Deus, que Deus que me perdoe sobre isso. Eu disse, Senhor, eu não bebo, eu não fumo, eu não consumo isso, não consumo aquilo. Eu teria que ter saúde. Como o pastor orou nessa noite, você vai orar pela saúde. As pessoas são curadas e você está enfermo. Mas eu fico pensando, sabe? Que eu não ouvi nenhum orando, pedindo a cura. Nos que passaram antes de nós. Porque ali se nós vê o rei Ezequias, quando o profeta foi lá e disse para ele, deu a sentença de morte para ele, que Deus mandou dizer que ele era para colocar a casa em ordem. Você não viu que ele orou pela saúde, Deus me dá vida, Deus me cura, meu Deus me tira essa úlcera, Deus isso, Deus aquilo. Ele simplesmente consultou o interior dele, ele virou o rosto para a parede e foi falando com Deus do que ele tinha feito. É isso que eu e você precisamos fazer, falar com Deus daquilo que nós fizemos de bom, daquilo que nós fizemos de ruim, que o Senhor venha nos perdoar, colocar a casa em ordem. Então que o Senhor venha nos... Aqui diz o 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Que o Senhor aceite nossa oração, que saia de um coração sincero, como saiu do rei Ezequias. Envergonhem-se e perturbem-se, todos os meus inimigos tornem atrás, envergonhem-se num momento. Que o inimigo venha se envergonhar, aqueles que tramaram a nossa morte, aqueles que esperam a nossa morte, aqueles que até nos visitam, até que mandam uma mensagem para saber como que você está, e você tem uma necessidade de falar, eu isso, eu aquilo, e você fala tudo, e a pessoa justamente queria saber, para de repente até reforçar o trabalho lá nas trevas.
porque ela já fez algo, ela quer destruir você, porque se ela acha que destruir você, ela vai ter o teu lugar, vai usar o teu lugar. Não, ela pode buscar Deus, porque Deus tem para cada um. Que eles devem se arrepender. Essas pessoas que desejam mal, os ciumentos, invejosos, que eles devem se arrepender, que eles devem cair em si. Assim como Saulo caiu em si, quando encontrou com a luz. Ele caiu, porque ele se encontrou com o Senhor. Ele perseguia os cristãos. Talvez tem pessoas que nos perseguem porque não entendem, eles querem aquilo que você tem. Mas Deus tem o melhor para cada um. Não tem aquele louvor que diz, Deus tem o melhor para mim? Por que eu vou querer o que é do outro? Eu quero o que é meu. A paz, buscar santidade, buscar intimidade com Deus. Então, Davi recorre a misericórdia, é isso que nós vamos fazer, alcançar perdão dos nossos pecados. Colocar diante do Senhor, Senhor, eu pequei, eu falei, eu julguei, eu pensei, eu agi de certa forma, eu negligenciei. Ah, pastora, eu não faço mal para ninguém, mas não fazer o bem, tu está negligenciando aquilo que tu pode fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui diante de ti, Senhor, buscando a tua face, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos fracos, Pai. Sara, Senhor, até os nossos ossos muitas vezes estão perturbados, nossos ossos doem, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. A angústia, a aflição tem abatido, meu Deus. Muitas vezes porque nós deitamos, Pai, e a nossa consciência nos acusa, Deus. Daí perdemos o sono, Pai, e achamos que tem que tomar um remédio para dormir. Não, Senhor, nós temos que consultar, apresentar diante de Ti os nossos pecados, Pai. Aquilo que fizemos, Pai, que muitas vezes está escondido, porque a Tua palavra diz que se nós confessar os nossos pecados e abandonar, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá um banho de misericórdia, nos lava, nos purifica, Deus. Hoje precisamos da Tua graça, Deus. Hoje precisamos do bálsamo, Senhor, do Teu perdão. Quantas pessoas estão aqui em lágrimas, Pai, enfermos, Pai, precisando de cura divina, precisando de libertação, Pai. Quantas vidas, como ontem conversava com uma irmã que foi curada do câncer através do perdão, porque ela obedeceu. Ela obedeceu. Já tinha a medicina já tinha dito que tinha que fazer uma amputação no membro dela. Mas ela obedeceu, ela perdoou, ela foi, bateu de porta em porta, ela foi curada. Assim tem pessoas, Pai, que nem é um câncer, Pai, é uma dor nos ossos, muitas vezes, é uma outra enfermidade, é uma insônia, é uma opressão, uma depressão. A consciência está acusando, está ali batendo como um martelo, não consegue dormir, mas não reconhece que precisa pedir perdão a Ti, Senhor, e pedir perdão a pessoas. Porque a Tua palavra diz que nenhuma oferta o Senhor não recebe, Pai, se nós não tiver em comunhão, se nós não tiver com o coração limpo. Só os puros de coração verão a Deus. Por isso que muitas vidas não estão conseguindo sentir a Tua presença, Pai. Por isso que muitas vidas, Pai, não conseguem, Senhor, sentir o Teu toque, a cura divina. Ah, Deus, olha para nós nesse exato momento, olha para o Teu filho e para a Tua filha que aí está em lágrimas neste momento, dizendo, Pai, perdoa-me, eu pequei, eu preciso me consertar contigo, Deus. Quantas mães se culpando agora, não é para te se culpar, é para você pedir perdão e tomar uma posição se culpando porque não souberam educar os seus filhos. Hoje os filhos estão perdidos nas drogas, as coisas erradas. Quantas mulheres, quantos homens que o seu relacionamento terminou, por quê? Porque orgulho tomou conta, Deus. Não perdoaram, não entenderam. Quando a palavra diz que a mulher é submissa ao seu esposo, não é que ela vai ser rebaixada, não. Ela tem uma missão junto com o esposo. Ah, Deus, e assim quando o Senhor diz para o homem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, é difícil, sem a graça de Deus é impossível. Porque nós, mulheres, muitas vezes erramos muito
e não reconhecemos que nós somos erradas. Os homens deixam de nos amar, mas se eu quero ser amado, eu preciso amar. Papai querido, papai amado. Olha para cada homem, para cada mulher, Senhor, que está aqui dizendo, Senhor, a minha alma precisa ser lavada. Abre, Senhor, essas cadeias, Pai, que seja rompida, Pai. Que o nosso coração seja voltado para Ti, Deus. Que nós demos liberdade entre a Jesus, naquelas áreas mais ocultas, escondidas, Pai. Que nem soubemos, Pai, muitas vezes porque muitas mulheres, porque tem mágoa do pai, não teve um bom relacionamento, desconta no esposo. Muitas esposos porque trouxeram mágoas da sua casa e tratam mal as suas esposas, pisam nas suas esposas. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Pai querido, Pai amado, olha pelos filhos, Pai, os filhos são herança do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a apresentar eles, fazer como Ana, tecer as túnicas, Senhor, em oração. Todo dia orar pelos nossos filhos, Pai, sabemos que a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Meu Deus, nós olhando os olhos humanos, está tão difícil, Senhor, mas para Ti nada é impossível, operando Deus. Quem vai impedir? A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas noites escuras, quantas noites de lágrimas, como diz o salmista. Quanto choro, quantas vezes a cama molhou, Senhor, com as lágrimas. As lágrimas não comovem o Senhor. O que comove o Senhor é um coração aquebrantado, quebranta o nosso coração, Deus. Ah, Jesus querido, Jesus amado, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Pai. Que a Tua graça desça sobre as nossas vidas, Pai, e faz com que nós venhamos a ser dóceis, Senhor, a voz do Espírito Santo. Não vamos endurecer mais o nosso coração nesse dia, porque quando falamos de perdão, falamos de conserto, muitas pessoas não querem nem ouvir, Senhor, por causa da dureza do coração, meu Pai. Mas o Senhor diz que tem um martelo que esmiuça a penha, quebra esses corações endurecidos. Se precisar arrancar o coração de pedra, arranca, Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor dá um coração de carne, um coração que ama, um coração que perdoa. Eu oro, Senhor, pelas famílias, eu oro pelas crianças, Pai, eu oro, Senhor, pela nossa situação financeira, meu Deus. Abençoa, Jesus querido, Jesus amado, as pessoas que precisam de uma porta de trabalho, envia providência, Pai, visita os celeiros dos Teus filhos, multiplica, Pai, que não falte o azeite, que não falte a farinha, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, a nossa saúde física, Pai, a nossa saúde emocional, visita os hospitais, os asilos, os presídios, Pai, visita os valados, onde estão os filhos da Tua serva, muitas vezes lá, Senhor, que eles vêm se encontrar contigo. Ah, Jesus querido, Jesus amado, através da oração, porque a oração move, Senhor, o coração de Deus. É claro, Pai, que a pessoa precisa cair em si, se ela não quer, nada vai acontecer, mas eu sei, Pai, que nós vamos orando, um dia o Senhor vai encontrar, ser uma brechinha para entrar neste coração endurecido, Pai, trazer de volta aqueles que caíram, Pai, aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão querendo se levantar, mas não conseguem, Pai, passa um e não fala nada, não ajuda, não levanta, Pai, ainda afunda mais, Pai querido, Pai amado. Eu oro pelas nossas criancinhas, Deus, eu oro pelos meus netinhos, aceitando as crianças, Pai, eu oro pela nossa nação brasileira, derruba doutrinas poderosos e leva os humildes, Pai, eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, visita cada família agora, meu Deus, traz paz, traz vida, passa lá, Jesus, passa lá, recolhe, Senhor, essas lágrimas desse Teu filho e dessa Tua filha, que está tão difícil, Pai, a situação que está vivendo, mas ainda tem fé, Senhor, ainda está vendo a luz do dia. Tentam sepultar a alegria, mas ela, Senhor, ela se levanta todos os dias, ela busca, assim como o Senhor diz para Josué, mas não aparta do livro dessa lei, medita nele dia e noite. Vidas que estão meditando, Pai, muitas vidas nem Te conhecem porque não tem tempo para Ti, Pai, acha que essa terra aqui não vai passar, Pai, nós estamos aqui de passagem, meu Deus.
Só o Senhor pode mudar, Pai. Assim eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos. Abençoa, Paizinho querido, Pai amado, as vidas que têm compartilhado esse áudio aqui no Brasil, fora do Brasil. As vidas, Pai, que têm levado a Tua palavra, Pai, aonde tem chegado, Senhor, a minha voz. Que essa vida venha se render aos Teus pés, que ela venha receber a paz que excede entendimento, que ela venha receber cura. Eu ministro cura, libertação, salvação, Pai. Que a Tua mão, Senhor, venha guardar esta casa, venha proteger, Pai. Aqueles que estão nas rodovias, aqueles que estão viajando, Pai. Livrando, protegendo, Senhor, de todo ataque do inimigo. Pai, o Senhor sabe, Pai, o que o inimigo tem preparado, mas a Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti, aqueles que esperam em Ti, aqueles que estão na sombra do Altíssimo, o Senhor guarda, o Senhor manda seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Assim guarda a nossa família, Pai, porque quando a nossa família é atingida, Pai, nós sofremos, dói a nossa alma, Pai, mas eu sei que tudo tem um propósito, Pai. Muitas vezes para trazer, Senhor, uma pessoa da família, o Senhor permite tantas coisas, Deus, mas eu creio, Pai, nós te pedimos perdão nesse dia, Pai, e que o Senhor venha nos mostrar, Senhor, firma nossos pés sobre a rocha, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Senhor, quantas pessoas tristes, Pai. E o coração tão machucado. Cura esses corações, Pai. E eu estou desesperado. Tira o desespero, Pai. Querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. Ouve, Senhor, a nossa oração, Pai. É que na contramão da vida, Sim, Deus. eu quis me esconder. Sim, Senhor, que nós devemos nos mostrar a Ti, Pai. Fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o Teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Aleluia, Deus. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Sim, Pai. Nos dá uma chance de recomeçar, meu Deus. Nos fortalece, Pai, nas nossas fraquezas, Pai. Que nós podemos nos voltar para Ti, Pai. Que nós podemos fazer hoje como filho pródigo, Deus. Voltar para a casa do Pai. Aonde na casa do Pai tem abundância, tem paz, tem alegria, tem alimento, tem pão, tem água. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, Pai. Recebe, Pai, os nossos corações nesse dia. Frio, machucado, ferido, porque sabemos, Pai, que só o Senhor pode curar. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós,
quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. Eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Recomeçar em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, nesse final de semana, nesse domingo, 10 da manhã, nós temos o culto de ceia, 10 horas, lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Amém?